Olá, meninos, meninas. E aí, tudo bem? Gente, vim aqui pra gente fazer uma revisãozinha da nossa literatura da língua portuguesa e finalizar o nosso ano com chave de ouro. Então, vamos aqui para nossa revisão de recuperação, ok? Pessoal, vamos falar sobre a geração de 45, né? E vamos ver, né, o que é que vai ser importante aí dentro desse contexto. Vale lembrar que esse período da nossa literatura aconteceu, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 até 1945. Então, a geração de 45, ela vai marcar o início da Guerra Fria, né? Da corrida armamentista, né? Esse fim da guerra, da Segunda Guerra, né, onde vão haver ali vários governos totalitários, né, e o nazismo alemão vai se destacar muito ali, o Hitler, né. No Brasil, esse período ele foi de redemocratização do país, né, com a era Vargas, onde Getúlio Vargas, né, estava no poder, né, e esse período vai ser marcado por muita repressão, por muita censura, pela ditadura que vai avançar, ok? Então, o movimento moderno, né, ele dentro das artes, ele buscava criticar essa sociedade, ao mesmo tempo que ele se distanciava, né, da arte acadêmica, ele também dava lugar, né, ao folclore, aos regionalismos, né, ao subjetivo, dentre várias outras coisas, né? E foi dentro desse contexto, né, que os escritores, né, que os nossos autores da terceira fase modernista, eles vão produzir as suas obras, né? Porque na segunda fase, de 1930 até chegar a 1945, a gente vai ter uma fase chamada fase de consolidação, né? Onde ali foi marcado, né, pelo nacionalismo, pelo regionalismo, o predomínio assim de uma prosa de ficção, ok? Na geração de 45, na terceira, no contexto da terceira geração, da terceira fase modernista, onde nós vamos ter o período de 1945 até 1980, já inclui aspectos mais modernos, né? Pós-modernos, na verdade, né? Por isso é chamada fase pós-moderna, ok? Algumas provas vão te pedir terceira fase modernista, outras vão pedir geração de 45, outras vão pedir fase pós-moderna, ok? Então essas rupturas entre a primeira e a segunda fase vai ali aparecer bastante, porque fica bem claro que a ideia, né, inicial dos modernistas na geração de 22, ela vai vir com algumas mudanças ao passar do tempo, né? Então, assim, vai haver ali, né, uma reunião de artistas, né? Os artistas vão se reunir preocupados em buscar uma nova expressão literária, né? Através de uma experimentação, né, de inovações estéticas, né, de temáticas, de linguística. Então ali vai ter uma representação do novo, né? E os autores desse momento, né, eles vão estar preocupados em buscar uma nova expressão literária, né? Eles vão estar preocupados em buscar também, ao mesmo tempo que eles vão explorar os assuntos, né, que são essencialmente humanos, né? Eles vão tentar também ali dar ênfase, né, à prosa, à poesia, ok? E de uma maneira mais intimista, né? Uma maneira mais ainda regionalista e mais ainda urbana, ok? Então, vai merecer destaque sim a prosa urbana,
né, a prosa intimista e a prosa regionalista. Então nós vamos ter, né, o urbanismo, o intimismo e o regionalismo, beleza? A gente pode citar, né, algumas características dessa terceira geração, né? Por exemplo, o academicismo, há ali uma volta ali, né, das regras literárias, né? O passadismo, né, e o retorno ao passado, ou seja, volta-se, né, volta-se ao antigo, ao velho, para reescrever o novo, ok? Experimentações artísticas, vai ter muita ficção de experimentalismo, ok? Vai ter uma oposição a essa liberdade formal, né? Onde não havia-se mais regras, onde não havia-se mais nenhum tipo de segmento às leis, ali vai haver uma oposição, vai se retomar algumas normas de escrita, beleza? Vai haver também o realismo fantástico, contos fantásticos, ok? Retorno à forma poética, ou seja, vai se valorizar novamente a métrica e a rima. Essas são algumas características, né, dentre várias que eu posso citar sobre esse momento literário. E assim, a gente pode citar vários autores que fizeram parte, né, dessa terceira fase modernista, né? Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Falou em introspecção, gente, subjetividade, lembra de Clarice Lispector, tá? Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, também muito introspectiva. Ariano Suassuna. Gente, Ariano Suassuna, ele é responsável pelo Alto da Compadecida, uma crítica maravilhosa que nós temos, tá? Então, assim, todos eles terão obras, né, que vão falar, né, a respeito desse momento, né? Passando disso aí, nós vamos também precisar compreender, dentro dos nossos estudos e para a nossa formação acadêmica, e para vocês que vão para as provas de vestibulares agora, vocês precisam saber o que é uma carta argumentativa. Gente, quando falar carta, toda carta tem as principais características. O que é? O que é as características de uma carta que ela não pode faltar? Ela tem que ter um destinatário, né? Um remetente, né? Ela tem que ter ali aquelas normas que você tem que obedecer, aquelas características, tá bom? E dentro da argumentação, né, dessa carta argumentativa, eu preciso agir com persuasão, né? Eu preciso ter argumentação, eu preciso ter uma linguagem clara, objetiva, sem rodeios, tá? Geralmente as cartas argumentativas são escritas em primeira pessoa, beleza? Eu preciso ter a presença do destinatário, do remetente, quem está enviando e quem vai receber essa carta, tá? Eu vou ter o uso de pronomes de tratamento, tá? Eu tenho que saber se é Vossa Excelência, se é Vossa Majestade, se é senhor, senhora, ok? Então, eu preciso também, no final de tudo, ter quem é o meu locutor, a assinatura do escritor. Porém, detalhe, abre aí uma observação bem grande para você. Jamais, em uma prova de concurso, eu assino meu nome no final dela. Eu nunca assino, tá bom? Porque o corretor não precisa saber quem eu sou. Ele precisa saber do que eu sou capaz de colocar ali como conteúdo para que ele leia. Então, não assine ao final da carta se for uma prova de concurso, beleza? Não se esqueça dessa dica, hein, bebê? E eu vou ter variações linguísticas, né? Eu posso ter vários tipos de variações linguísticas e elas vão se diferenciar da norma padrão por convenções sociais, né? Momento histórico, o contexto ou a região em que o falante está inserido, beleza? As variações linguísticas, elas vão se diferenciar em 4 grupos: os sociais, regionais
históricos e estilísticos. Beleza? Cada um vai ter o seu nome, né? Porém, a gente vai ficar com o básico aqui, porque a gente não vai aprofundar no assunto. Beleza? Voltando lá para nossa parte literária, eu gostaria de falar com vocês sobre a prosa regionalista que eu citei anteriormente. A prosa regionalista, ela vai dar ênfase no âmbito rural. Ela vai ter uma exposição de costumes locais, né? Uma crítica político-social, beleza? Eu vou ter uma prosa intimista, íntimo, tá? Voltada para a exploração psicológica das personagens, tá? Eu vou ter uma prosa urbana, olha, o próprio nome diz, prosa urbana. Então, eu já vou falar de denúncia dos problemas das grandes cidades, né? No aspecto político e social sempre, tá? Eu vou retratar essa influência, né? Muitas vezes desse progresso nocivo às relações humanas, né? Porque esse progresso muitas vezes ele vai trazer com ele solidão, marginalidade, violência, beleza? Então a prosa urbana, os problemas sociais urbanos. A prosa política, né? É uma literatura que vai se mostrar diante dos fatos sociais, nas censuras nos meios de comunicação de massa. Gente, nós sofremos ainda a censura. Você pode publicar tudo que você pensar? Claro que não, jamais, tá? E essa censura desses meios de comunicação de massa, ela vem desde o começo de 1964. 1964, falar mais devagar, né? Onde o jornal ele podia mostrar uma literatura narrativa através dos romances de reportagem, né? Obras que iam denunciar algumas coisas, né? Agora já não mais, bebê. E eu vou ter também crônicas e contos. Uai, professora, como assim? Gente, a crônica, ela se tornou o gênero, assim, mais viável através do jornal, tá? Da mesma forma, o conto, ele passou a ser uma ferramenta literária para retratar os dramas, as coisas do cotidiano ali, né? Como um momento reflexivo para a nossa vida, beleza? E eu tenho também narrativas, né? Eu tenho a narrativa tradicional e a narrativa moderna. O que é essa narrativa tradicional, né? Ela vai diferir ali da ficção, né? Dependendo da importância de transmitir, né? Essa visão da história, que geralmente ela é entendida por uma necessidade imediata de estabelecer a categorização, olha onde que eu fui, né? A categorização imaginária ou de fato, beleza? E a moderna é um texto, né? Que pode ser feito em prosa, conto ou crônica. Então, ele vai mostrar, né, ali uma verdade literal, né? Um contexto ali talvez poético, né? E o assunto dele vai ser extraído, na maioria das vezes, por referências de acontecimentos reais, beleza? Então, a tradicional, ela vai ser aquelas ficções, aquelas coisas que nós temos, né? E a moderna vai ser de coisas reais, né? E prosseguindo aqui, eu gostaria de deixar aqui para vocês que a diferença entre a coesão e a coerência, né, eles são duas coisas bem diferentes, né? Mas um não existe sem o outro, beleza? Porque a coesão textual, ela vai articular o texto, né, vamos falar assim, nas palavras, beleza? É a parte gramatical. Ele vai articular ali a parte gramatical. E a coerência textual vai articular a parte externa, que é a parte de entendimento do que você está dizendo, a compreensão do que você está escrevendo, beleza? Então, um vai articular a parte interna e o outro vai articular a parte externa. Interna, as palavras, externa, a compreensão dessas palavras, ok? Para dar mais continuidade ainda à nossa revisão,
eu gostaria de falar para vocês sobre um texto, né, um romance que vai tratar algumas consequências, né, entre Iracema e Martim, né, que é um romance do José de Alencar. E esse romance, ele vai ter a intenção de trazer para você, né, uma visão, né, de algo que aconteceu no Brasil, né, o índio e o homem branco, beleza? Então, eu vou inventar um mito, né, para o Brasil, para poder interar esse povo indígena, branco e europeu, beleza? Então, esse engajamento com a política do país, né, vai ali despertando na obra de José de Alencar, né, para estabelecer esse mito originário do nosso país, né? Esse romance, ele vai fazer parte do indianismo, né? A fase do romantismo. Então, ele tem como característica, né, o realce a essa gênese do povo brasileiro, né? Ele vai exaltar o nacionalismo, as belezas naturais do nosso país, né? E ele vai tentar estabelecer uma identidade nacional e racial do nosso país, ok? E para finalizar, fechar com chave de ouro, como nós sempre fizemos e faremos, porque seremos pessoas sempre críticas, vamos aqui a uma compreensão. Dentro do nosso país, a gente vai ter sempre a ineficácia das nossas políticas públicas. Então, eu quero que vocês sejam pessoas críticas mesmo a essa ineficácia, porque somos nós que mudaremos o nosso futuro, só vai depender de nós. Para isso eu preciso que você estude, bebê, compreenda o mundo que você vive, que você habita e seja um cidadão crítico, pensante, com conteúdo na cachola, beleza? Muito obrigada por esse ano, obrigada por estar aqui, obrigada por tudo e eu vejo vocês por aí, beleza? Beijinho, Jesus abençoe, até mais.